Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, uma das perguntas que o pessoal mais me faz é o seguinte: Irmã, quanto tempo durou o seu deserto? Parece uma pergunta simples e fácil de responder, né? É uma pergunta fácil e simples de responder, certo? Tem nada demais nessa pergunta, certo? Errado. Aí é onde muitos erram aí. Achar que não é uma pergunta assim, por cima realmente, parece ser uma pergunta bem simples, básica, não tem por que não responder. Mas a questão aqui não é essa. Essa é uma pergunta que eu evito falar muito, certo? Por quê? Não por causa de mim, mas por causa das pessoas que estão me perguntando. Por quê? As pessoas, gente, elas são traiçoeiras. Elas são traiçoeiras e consigo mesma, certo? Porque querendo ou não, elas vão comparar o tempo delas com o meu tempo. Elas podem até achar, não, é uma pergunta boba, bobagem, né? O que é que tem de mais a saber do tempo que a irmã ficou no deserto? Mas no fundo, certo? Essas pessoas, essas mesmas pessoas que perguntam sobre quanto tempo eu fiquei no deserto, uma hora mais cedo ou mais tarde ela vai começar a comparar o tempo dela com o meu tempo, como muitas pessoas fazem. Essa é uma pergunta retórica que eu tento fugir para não responder, certo? E às vezes as pessoas até me acham grossa. O que é que tem de mais você responder quanto tempo no deserto? O problema não sou eu, como eu disse, o problema é você que está me perguntando. O problema são as pessoas que vão comparar o tempo delas com o meu. E para eu não correr o risco de fazer essas pessoas, você mesmo que me pergunta quanto tempo eu fiquei no deserto, para resguardar vocês mesmos, é que eu não respondo claramente, certo? Quanto tempo eu fiquei no deserto, para resguardar tais pessoas. Por quê? Porque eu sei que essas pessoas, uma hora ou outra, vai começar a comparar o tempo dela ou comigo ou com outras pessoas. Quando as pessoas dizem o tempo dela, ela começa a perguntar e a questionar no seu íntimo: mas por que eu estou esse tempo todo no deserto e o casamento dela já foi restaurado? No íntimo da pessoa, ela começa a se questionar. Ela começa a analisar e dizer: mas Deus, certo? Em seu íntimo ela começa a murmurar, certo? Porque eu estou esse tempo todo e essa irmã passou não sei quanto tempo no deserto e o Senhor já restaurou o casamento dela. Então essas pessoas no íntimo, vai chegar um momento, certo? Que ela vai se pegar comparando. O pecado ele tem disso aqui. Então essa é uma pergunta bem retórica que eu me demoro a responder. Certo? Tento de alguma forma não responder essa pergunta. É uma pergunta que eu nunca respondi aqui claramente para vocês. E se depender de mim, eu nunca vou responder claramente quanto tempo, certo, eu fiquei no deserto. Na verdade, o que eu já respondi, certo, eu botei o que eu fiz aqui, certo? Eu botei um número aproximado de quanto tempo eu fiquei no deserto. O que eu já falei aqui, certo, é que eu botei um número aproximado. Eu não botei o nome exatamente por causa disso aqui, que foi uma coisa que Deus pediu para eu me resguardar. Por causa dessas questões aqui. Então, se você ouvir alguém falar aí do quanto tempo eu fiquei no deserto, eu botei o número aproximado. Eu não botei o tempo correto. Eu não botei realmente ali o tempo exato do tempo do meu deserto. Você nunca vai ouvir eu falar do tempo exato. Eu botei uma aproximação do meu deserto. Eu botei uma aproximação do meu deserto. Que pode ter sido mais ou pode ter sido menos. Certo? Mas eu botei uma aproximação.
certo? Então, eu me resguardo muito aqui por questões, certo? Por mulheres, claro que existem outras situações por trás, mas uma das coisas aqui porque eu não respondo, é exatamente por causa dessas pessoas aqui que fazem esse tipo de comparação. É uma pergunta que não tem nada demais, aparentemente, sabe aquela situação, mas não tem nada demais, tem nada a ver, o que o pessoal diz, não tem nada a ver para a pessoa, para a pessoa que está perguntando no momento. Para ela, no momento que está perguntando, não tem nada a ver. Mas se você for olhar por trás da situação, você vai ver que tem muito mais a ver do que vocês imaginam. Então, é uma pergunta que eu me resguardo muito a me responder. Certo? Para a minha pessoa responder. Se alguém quiser responder o tempo dela, responda. Mas eu não. Sabe por quê? Porque por causa de questões óbvias. Da pessoa fazer isso aqui. Certo? De começar a comparar o tempo dela com o meu. E também, se ela faz isso comigo, imagine se ela não faz isso com as outras pessoas. Se ela não faz isso com as pessoas que já teve seus casamentos restaurados. Uma hora ou outra ela vai se pegar, certo? No íntimo dela fazendo esse tipo de comparação. Não há uma necessidade da pessoa literalmente saber o tempo, certo? Não há uma necessidade literalmente saber, porque o tempo é de Deus. O tempo quem determina é Deus. Cada um tem o seu tempo de deserto. E se Deus deixou fulano 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, é porque ele necessitava passar aquele tempo. Se Deus deixou 5 anos você no deserto, é porque você precisava daqueles 5 anos. Se Deus deixou 4 meses uma pessoa no deserto, num processo de tribulação, porque eu sou uma pessoa que eu não considero uma pessoa que passa... a minha pessoa eu não considero uma pessoa que passou menos de 1 ano de deserto, menos de 1 ano, certo? Deserto. Eu considero a pessoa que passou menos de 1 ano numa tribulação, processo de tribulação. Deserto eu já considero de 1 ano adiante. Pessoa que verdadeiramente passa de deserto é de 1 ano adiante, certo? Então, o tempo de cada um depende, certo? Às vezes depende sim, há casos que depende mais da gente, por a gente não se posicionar, né? Do que realmente de outras coisas. Mas há casos que o tempo está dependendo dela, da pessoa. É a pessoa que não está em obediência, às vezes Deus... certo? Quer restaurar o casamento, mas a pessoa não está em obediência. E às vezes esse tempo depende também unicamente da pessoa. Para que Deus, né, o projeto está pronto, a restauração está pronta. Só que a pessoa está ainda ali, não está totalmente corrigida, não está totalmente em obediência. Então cabe a pessoa se posicionar para que Deus, porque o casamento da pessoa já está pronto, a restauração já está pronto. Na verdade aqui cabe mais da posição da pessoa. Então, há situações que depende da pessoa. E Deus fez. Certo? Como vocês veem aí, muito caso. Deus restaurou quando a pessoa conseguiu. Quando a pessoa se posicionou, Deus restaurou rapidinho. Por quê? Porque o casamento ele já está restaurado, ele já está pronto. Cabe somente a pessoa a se posicionar corretamente. Só isso. Então, por essa questão aqui, amados, é que eu me mantenho, né, nessa situação. Certo? Para não colocar as pessoas, não fazer as pessoas pecar, né? Eu me resguardo nessa questão, tá bom? Então, esse é o vídeo e é isso, tá bom? Beijo!